pessoal, aqui é a Isa do blog Livros Fantásticos de Onde Habitam e hoje vim gravar um vídeo com a resenha de dois livros que eu li em e-book. O primeiro foi Cidade dos Ossos, da série Instrumentos Mortais, e o segundo foi Divergente, da trilogia Divergente. Se ficar um barulho meio chato no fundo, gente, é porque minha vizinha tá limpando a calçada dela com uma enxada, tá tirando os matos, então tá vindo aquele barulho de enxada aqui em casa. Obrigada, vizinho, te adoro. Te amo. Beijinhos de luz pra você, né? Fazer o quê? É vizinho. E então, como eu falei, são dois e-books. Eu não tenho eles aqui pra mostrar pra vocês porque eles estão no celular. E eu estou filmando com o celular, então não vai ter como eu mostrar a capa pra vocês. Mas o primeiro foi Cidade dos Ossos, que eu esperava muito mais do livro, gente, porque eu assisti o filme, e apesar de todo mundo falar que o filme é muito ruim, muito infantil, eu gostei pra caramba do filme. Eu acho que foi um pouco da escolha dos atores também, porque o ator que interpreta o Jace, o Jamie, eu gosto bastante dele. Eu achei muito bacana terem colocado ele no filme. Eu achei que ele combinou com o papel, apesar de eu achar que ele tinha que ser mais loiro pra ser o Jace. Tinha que estar mais loiro, um loiro quase prateado, gente. Então, ele é Cidade dos Ossos e o livro vai contar a história da Claire, que é uma garota de 15 anos. Ela vive com a mãe dela, que eu não lembro o nome, não lembro mesmo o nome da mãe dela. E tem um amigo, o melhor amigo da mãe dela, que sempre tá por lá, que é o Luke. E ele meio que sempre tá por perto mesmo, desde pequena. Então a Claire tem ele como um pai. Ele sempre teve com ela desde pequenininha. O pai da Claire morreu quando ela tinha 2 anos, ele era soldado. E ele morreu na guerra. Suposto pai dela, tá, gente? Suposto pai, porque depois vocês vão descobrir, rola treta no livro. Suposto pai da Claire. E um dia ela tem um melhor amigo chamado Simon. E eles saem e ela quer entrar numa boate que chama Pandemônio. E ela fala que ela quer entrar nessa balada, mas ela tem certeza que não vão deixar ela entrar. E quando ela tá na fila, tem um menino de cabelo azul que ela acha super bonito. Ele tá brigando com o segurança, porque o segurança não quer deixar ele entrar fantasiado de vampiro, parece. Aí ele consegue entrar e ela pergunta pro segurança que era o símbolo que tinha em cima da placa com o nome da boate. E aí ele fala que não tinha símbolo nenhum. E quando o garoto de cabelo azul ouve isso, ele volta e pede pro segurança liberar ela e deixar ela e o Simon entrarem dentro da balada. E ela fica meio que observando esse garoto de cabelo azul lá dentro, que é quando ela vê ele indo pra uma dispensa com uma garota, e depois ela vê dois caras armados entrando. E aí ela entra dentro desse lugar porque ela quer ver o que tá acontecendo, e ela presencia esses dois rapazes e a garota assassinando o menino de cabelo azul. Que horrível. Só que aí, quando o amigo dela chama os seguranças, porque ela fala pra ele que tinha visto esses caras rondando lá o menino, eles chegam lá e não tem nada, o corpo desapareceu, mas os assassinos estão lá e só ela consegue ver eles. Então, só ela viu o garoto morrer, só ela pode ver os 3 assassinos, então ela não tem como provar que ela viu o assassinato. E depois disso, a Claire começa a desenhar vários símbolos estranhos. Aliás, ela já desenhava desde pequena, mas depois disso ela começou a desenhar mais intensamente esses símbolos. E um dos garotos que assassinou o menino de cabelo azul é o loiro, que é o Jace, e ele começa a aparecer várias vezes pra Claire. E em uma dessas aparições, a Claire vai atrás dele e ele explica pra ela que ele é um caçador de sombras, que a Claire é também, que provavelmente ela é assim porque algum dos pais dela era caçador de sombras. E enquanto ele tá falando e enquanto ele tá conversando com ela, a mãe da Claire é sequestrada por demônios, porque eles estão atrás do cálice. Eles falam que o Valentim veio atrás, que o Valentim que é o cálice, e a mãe dela acaba sendo sequestrada por esses demônios para poder encontrar o cálice. E a Claire fica meio que sem saber o que fazer, ela precisa descobrir que a mãe dela era mesmo caçadora de sombras, porque a mãe dela escondeu isso tudo dela por tanto tempo. E ela acaba indo pro instituto que é onde os caçadores de sombra vivem com Jace. E meio que vai rolar uma paquera entre eles, porque ela já gosta do Jace assim meio de cara. Aliás, todo mundo gosta do Jace logo de cara, porque ele é muito bonito. É falado no livro. E aí a Claire vai descobrir que a mãe dela era caçadora de sombras, vai descobrir quem é o pai dela de verdade, vai descobrir segredos sobre o Luke. E, gente, o final desse livro é muito bom mesmo. Quando eu terminei, eu fiquei tipo assim, Cassandra Clare, você é doente, mulher, você é doente, vai se tratar.
porque ela deu um final assim que ninguém esperava mesmo. Eu fiquei de boca aberta, minha cara caiu no chão, assim, meu Deus, eu não sabia o que pensar do final do livro, porque foi muito, muito bom e muito surpreendente mesmo. O livro, como eu disse, eu esperava muito mais dele, ele não me surpreendeu da maneira como eu queria, mas todo mundo me falou que o primeiro livro, assim, é bem fraquinho mesmo, meio chatinho, meio parado, mas que a série fica melhor depois do segundo livro. Eu comecei a ler o segundo livro, mas eu parei porque ler no computador é horrível e eu prefiro ler no celular. Não sei porquê, eu acho no celular melhor, mas no programa que eu tenho ainda não achei os livros da série, então eu vou ter que baixar, pegar do computador e passar pro celular e ver se o programa vai abrir. Mas agora eu vou começar a ler a série mesmo, mas só depois que eu terminar a trilogia Divergente, que pra mim tá mais interessante do que Os Instrumentos Mortais. E é bom, gente, o livro é bom, a escrita da Cassandra é ótima, mas se você já leu o primeiro livro e parou, continue lendo, porque até onde eu li o segundo livro estava muito, muito bom mesmo, então eu acho que a série toda melhora, principalmente do terceiro livro pra frente, todo mundo fala que fica ótimo. E sem contar que tem um grande vilão, gente, que é o Valentim, que ele é... Gente, aquele homem é doido. Pensa no vilão louco, gente, o homem é louco. Doidão. O Valentim é um vilão muito bom, mas é um vilão que você gosta dele. Geralmente eu gosto dos vilões. Não sei porquê, mas eu gosto. E o segundo livro que eu li em e-book foi Divergente, que foi escrito pela Verônica Roth. Acho que é Roth que fala sobre o nome dela. E é uma trilogia, o primeiro livro se chama Divergente, o segundo é Insurgente, o terceiro é Convergente. Eu já sei, gente, o que acontece no final do terceiro livro, antes que alguém comente assim, você vai chorar quando você chegar no terceiro livro, eu já sei o que acontece, então eu já comecei a ler a trilogia sabendo o que vai acontecer. Então eu acho que quando acontecer eu não vou me emocionar tanto, porque eu já sei o que vai acontecer, mas eu achei meio chocante mesmo o que vai acontecer no último livro, porque eu já estou apegada ao personagem. Fazer o quê, né? E vai contar a história da atriz, da Beatriz. Não é boa, é Beatriz, que se pronuncia, eu não sei se é Beatriz. E ela tem 16 anos e ela mora numa Chicago. Ela mora em Chicago, que ficou daquele jeito, acho que depois da Terceira Guerra Mundial. E eles foram divididos em facções. Então tem a Audácia, que é a facção dos corajosos, que é meio que a polícia. Tem a Abignação, acho que é assim que se pronuncia, que é a dos bondosos. Tem a facção da amizade. E tem várias facções. Cada facção meio que tem uma função. E quando você completa 16 anos, você passa por um teste para ver qual facções você poderia participar, entendeu? Se você poderia, que nem a atriz, ela é da Abignação, para ver se ela poderia ir pra Audácia, para ver se ela seria compatível com outras facções, por exemplo. E se der que você, dando ou não que você é compatível com outras facções, no dia do teste, no segundo dia de teste, vão ter lá uma vasilha com o nome de todas as facções, você vai cortar sua mão, deixar um pouco de sangue pingar e você vai pingar em qual facção você quer escolher. Então você, aos 16 anos você tem direito de mudar de facção. Só que quando você muda de facção, você tem que perder qualquer contato com a sua família, porque você mudar de facção para sua família é uma vergonha. Você é visto como traidor, sua família meio que fica envergonhada de ter um filho que mudou de facção. Então não é uma coisa muito bonita mudar de facção. E a atriz, ela muda de facção, ela vai pra Audácia porque ela nunca se deu muito bem na facção dela, ela não gosta de ser boazinha, de ter que ajudar todo mundo, de ter que fazer favores e estar com ela. E ela vai pra facção da Audácia, que é a dos corajosos. E lá ela conhece o 4, que é o instrutor dela, e ele meio que implica com ela. Ele não diria implicância, ele exige bastante dela. E lá ela faz amizade com o Albert, que é o Al, a Cristina, que é a Cris, e o William, que é o Will. Eles se tornam os 3 melhores amigos dela. E também tem o Peter, o Peter... Eu não lembro o nome dos outros, mas eu lembro mais o Peter, porque ele é o vilão da história, gente. Ele é insuportável, ele acaba com o livro todo, porque ele tem uma implicância muito grande com a atriz. E a atriz, ela é um personagem, assim, que ela meio que ela tem uma autoestima muito baixa, porque ela sempre acha que ela não vai conseguir passar nos testes da Audácia, ou que ela não vai conseguir completar
facção porque eles têm um teste. Se eles não completarem esse teste deles na facção, eles viram 100 facções que são mendigos. Eles vão passar fome, não vão ter facção nenhuma. Porque ela fala que ela é muito pequenininha, porque ela, todo momento ela se descreve como muito, muito baixinha. E ela fala que ela é menina, que ela é muito fraca e tudo. Isso o Peter implica muito com ela. Então você já vê que ela não é tão fraca assim como ela pensa que ela é, porque senão ele não estaria tão preocupado em tirar ela da jogada. E ela vai ter um envolvimento com o 4. E o Al, que é o amigo dela, ele meio que se apaixona por ela, ele fica afim dela. E, gente, eu sei o que o Al fez, mas todo mundo que leu a história, se você leu, você vai comentar aí sobre o Al. Todo mundo ficou com muita raiva depois do que ele fez, mas eu não. Eu gosto do Al, gosto do personagem dele. Mesmo depois de tudo que ele fez, eu ainda continuei gostando dele, porque é cruel o que ele faz, mas eu meio que entendo o motivo. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas eu meio que entendo o motivo que levou ele a fazer o que ele fez. E depois do que ele faz, depois do que ele fez ainda por cima, será que tá dando pra entender? É meio complicado. E a atriz, ela tá no meio disso, ela tem medo de passar, de não conseguir entrar nessa facção, e ela tem um envolvimento com o 4, meio assim, você vê que ela gosta dele, ele um pouco que gosta dela. E o 4 tem um segredo que envolve a antiga facção dele, porque a atriz descobre que ele era um transferido. O 4 não é o nome verdadeiro, é um apelido, que depois é explicado por que esse apelido dele. E o 4 tem uma história, assim, do motivo que levou ele a abandonar a facção dele, que eu fiquei meio que chocada, assim, eu não esperava que fosse esse o real motivo dele ter deixado a facção. É bem forte o que acontece com ele para ele abandonar a própria facção e mudar para Audácia, que é bem diferente assim do que eu acho que ele era na época. E no meio disso tudo, a atriz começa a perceber que tem alguma coisa rolando entre facções, tipo, eles estão meio que esperando uma guerra, porque ela percebe movimentos estranhos. Tem o Eric, que é o líder da Audácia, ele manda em tudo, ele é foda, ele toca o terror lá. E ele é vilão também, ele é do tipo do Peter pra cima. Quem leu vai saber, entende que eu estou falando, ele é do Peter pra cima. E ele também tem uma implicância absurda com a atriz. E tem uma coisa que é revelada no comecinho do livro que eu esqueci de contar aqui. A atriz, quando ela vai fazer o teste dela pra ver quais facções ela poderia ir, o resultado dela é inconclusivo. E quando o resultado é inconclusivo é porque a pessoa é divergente. E geralmente todos aqueles que são divergentes, do governo vai lá e ó, dá cabo na pessoa, porque divergente é uma pessoa que não pode ser controlada. Então ela não pertence a facção nenhuma, ela é todas as facções e o governo não consegue controlar ela de jeito nenhum. Não importa o que o governo faça, o governo não consegue controlá-la. Então essas pessoas meio que são umas ameaças às facções e ao governo, então eles eliminam as pessoas. Vão lá e dão cabo nelas. Só que a moça que faz o teste, ela meio que ajuda a atriz, ela paga os dados dela do exame e ela fala que ela sempre pertenceu à Abignação. Gente, eu acho que eu tô falando o nome errado, me desculpem. E meio que limpa os dados da atriz pra ninguém saber que ela é divergente. E no meio disso tudo, algumas pessoas vão descobrir que a atriz é divergente e ela vai descobrir que tem mais pessoas como ela na Audácia, vai descobrir um segredo sobre a mãe dela, coisa sobre o irmão dela, coisa sobre o 4 e vai virar uma confusão. E o final, gente, no final teve muita, muita ação. Eu não esperava que fosse... Eu esperava que fosse ter ação do jeito que teve, mas não por aqueles motivos. E o livro não termina, gente. Tipo, ele termina sem terminar, entendeu? Ele termina como se terminasse no meio de uma frase pra continuar outra, entendeu? Mais ou menos isso. Aquele livro que você só vai saber o que realmente aconteceu quando você começar a ler a continuação. Eu já comecei a ler a continuação, que é Insurgente. Até agora tá muito, muito bom, muito foda o livro. Eu não vi o filme ainda de Divergente, eu acabei de baixar pra mim ver. E depois, se eu gostar do filme, eu faço resenha pra vocês aqui no canal. Então, gente, esses dois livros são muito, muito bons. Eu vou deixar o link aqui do site que eu baixei eles em e-book pra quem quiser baixar.
E se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do livro, dos dois, tá? Quem leu os dois pode comentar, ou quem leu só um. E o que vocês acham do personagem, principalmente o que vocês sentiram quando o Al fez o que ele fez. Se vocês ficaram com raiva dele ou se vocês foram tipo eu, que não odiaram o Al. Porque eu não consegui odiar ele. Então, se vocês gostaram, dá um like aí, se inscrevam no canal. E até a próxima.